que mesmo ainda em férias, muita gente já se preocupa em organizar a volta dos filhos para as aulas. Além da compra do material escolar, uma outra preocupação é como inserir no lanche que seus filhos vão levar para a escola alimentos saudáveis. É uma luta grande, né? Ainda mais depois desse período de férias que todo mundo exagera. Quando se tem filhos, o bem-estar deles fica em primeiro plano. E uma das principais preocupações é a alimentação, especialmente com a popularidade de alimentos processados e extremamente palatáveis. As crianças elas estão numa fase de pleno desenvolvimento, então elas necessitam de alimentos que supram nutricionalmente a criança em todos os aspectos. Então é necessário que ela tenha alimentos que sejam importantes para o desenvolvimento de músculos, né, de massa muscular, de massa corporal, porque elas estão crescendo, numa fase intensa de crescimento. Alimentos que sejam importantes para proporcionar energia para estudar, para brincar. Os grupos alimentares são grupos que são essenciais da gente levar na lancheira das crianças. O primeiro grupo que nós temos são o grupo dos alimentos construtores, que basicamente são alimentos fontes de proteína. Então, nesse grupo entram o leite e derivados, queijos, ovos, frango, carne, que são alimentos que são essenciais para estarem na lancheira das crianças. Além desse grupo, nós temos o grupo dos alimentos reguladores, que são fontes de nutrientes, vitaminas, minerais, que são importantes para que a criança não tenha nenhuma deficiência nutricional e tenha um sistema imunológico fortalecido. E é nesse período de começo de ano letivo que os papais já começam a se preocupar com a organização dos lanchinhos dos pequenos. Uma batalha que a Carolina trava para manter a alimentação das duas filhas mais saudável e evitando os alimentos ultraprocessados. Sou mãe de duas meninas incríveis, Helena, de 8 anos, e Heloísa, de 6 anos. O que as crianças levam para a escola pode fazer uma enorme diferença na sua energia e na sua saúde. E, convenhamos, lutar contra salgadinho e biscoito recheado é uma grande batalha. Então, o que eu posso fazer para garantir com que elas levem lanches saudáveis e nutritivos? Eu tenho uma regra simples, que é sempre mandar uma proteína, um carboidrato e uma fruta. Nesse processo de educação alimentar, a repetição leva ao hábito. Rosimélia é nutricionista e mãe e já acostumou a filha desde pequenininha com uma alimentação mais natural. Eu sempre gosto de mandar na lancheirinha da minha filha um suco natural de fruta, sem açúcar, porque ela já foi acostumada a não adoçar nada desde pequenininha. Gosto de mandar uma fruta cortadinha, que eu já corto na noite anterior para ganhar tempo de manhã, porque geralmente é bem corrido, o tempo de manhã geralmente é mais limitado. E também coloco um sanduíche natural de frango, ou de queijo, ou de pasta de amendoim. Sempre preparações que ela já tem o hábito de consumir, que ela também já gosta. Então, fica aí o recadinho para a gente se preocupar mais com a lancheira dos filhos, porque a gente deve plantar esses bons hábitos alimentares desde cedo, para lá na frente a gente colher um filho saudável. Na correria do dia a dia, muitas vezes a alimentação fica em segundo plano. No entanto, é necessário ter bastante atenção, principalmente quando se fala das crianças, para poder cumprir as necessidades nutricionais para um crescimento saudável. E você sabia que é possível montar uma lancheirinha super prática, rápida e nutritiva? Pois é, e sem deixar os industrializados de fora. Mas é claro, observando os rótulos e fazendo boas escolhas na hora de colocar os produtos dentro do carrinho de supermercado. Observar o rótulo dos alimentos. Por exemplo, o suco de caixinha. A gente trouxe um aqui, que a opção é 100% suco e polpa. Os sucos, a gente olhando de fora, parecem todos parecidos, mas a gente pode olhar o rótulo e ver os que têm adição de açúcar, adição de conservante, e esses a gente não ter como escolha, procurar os sucos que são mais naturais. Da mesma forma, os biscoitos, ao invés dos biscoitos recheados, a gente pode optar por torradinhas, por biscoitos integrais. Os pães, eles também são uma boa opção, né?
sempre agregados com alguma proteína. A gente pode botar um franguinho desfiado, que você pode deixar já pré-pronto na geladeira, porções congeladas. E assim a gente fazendo de uma forma que dê para fazer de um jeito prático. Outra dica para atrair os pequenos para uma alimentação mais saudável é a utilização do lúdico, estratégia adotada pela Carolina e que vem dando certo. Não basta ser só saudável. Para a gente lutar contra esses industrializados altamente palatáveis, a gente tem que usar algumas ferramentas. E aqui em casa eu uso garfinhos lúdicos, diversos tipos de cortadores. Eu corto, por exemplo, a uva de uma forma, eu corto o melão de uma forma. Eu não mando o melão inteiro, eu mando o melão cortadinho, pequenininho, com alguns cortadores diferentes. E isso acaba que se torna um atrativo e elas amam, sempre amaram. Eu também nunca esqueço de mandar um bilhetinho na lancheira, ou um bilhetinho engraçado, ou um bilhetinho carinhoso. Isso alegra o dia delas e cria uma conexão entre a gente. Quando a gente planta bons hábitos alimentares desde cedo, a gente colhe saúde lá na frente, a gente colhe um filho saudável e não um filho cheio de doenças. Então, como a lancheira escolar é algo que vai todos os dias para a escola, é algo que faz parte da rotina, eu me preocupo muito com a alimentação da minha filha, pois ela está em fase de crescimento e desenvolvimento. E nessa fase, uma boa alimentação faz toda a diferença.